Falcão e Soldado Invernal, episódio 2. Mas que episódio! Como a Marvel gostou de entregar diversos personagens assim ali na telinha, para que a gente possa ter esse fanservice maravilhoso. E nós vamos falar sobre cada um deles. Nós vamos mencionar heróis do passado, presente e futuro, a introdução dos Jovens Vingadores e também do Universo Mutante. Vem com a gente. Nos primeiros minutos do episódio 1, quem que a Marvel apresentou pra gente? John Walker, né? E no finalzinho do primeiro episódio, a gente ficou olhando assim para esse Capitão América que a Marvel estava apresentando pra gente, e a gente ficou com o pé atrás. Mas nesse segundo episódio foi mostrado um totalmente diferente. Até porque ao longo da semana, o que rendeu de meme esse Capitão América não tá escrito. É verdade. Fizeram vários memes, mas olha, surpreendeu. Cara carismático, um cara que falou, não tô aqui para tomar o lugar do Steve Rogers, mas eu tô aqui para fazer o que mesmo? Para ser o melhor Capitão América que eu puder. Contando um pouquinho a história do John Walker nos quadrinhos. Ele assume o manto no momento do desaparecimento do Capitão América original, mas ele não vem sozinho, ele trouxe também um sidekick. Quem que ele apresentou ali? O Estrela Negra. Exatamente, ele é Marronsky, que no quadrinho é o equivalente ao segundo Buck. Tudo isso a Marvel trazendo logo nos primeiros minutos. Tivemos cenas da apresentação do novo Capitão América ao público em geral. Do outro lado, lá, assistindo a TV, quem que estava mesmo? Tava o Sam, que é o Falcão, e também o Buck. E aí ficou meio que um arrependimento do Sam, por ter entregue o escudo para eles colocarem no museu. E ele não esperava que eles fossem usar e dar para um novo Capitão América. Até porque o escudo ele é mais do que um artefato, ele é um símbolo. É verdade. Representa o contexto da América ali no universo da Marvel. E aí ficou aquele clima, né? Inclusive o Soldado Invernal foi confrontar o Falcão, perguntando, por que você fez isso? Ele ficou indignado, porque ele acreditava que o Steve tinha entregue para ele. Por uma questão de confiança. Exatamente. E ele, de repente, abrir mão do escudo, quer dizer que ele estava abrindo mão de tudo que ele pensava. Se o Steve estivesse enganado em relação ao Sam, também estaria enganado em relação ao Buck. Foi um momento muito interessante, até porque realmente a América precisa de homens e mulheres que representam seus ideais. Mas agora então, resolvida essa pequena diferença, tem algo mais urgente, que é você sair no encalço dos apátridas. Até então, você tem a noção que eles são apenas terroristas. Sim. E através do Asa Vermelha, o Falcão tem as coordenadas exatas desse grupo, eles estão em Munique. Então agora o Falcão e o Soldado Invernal partem no encalço desses terroristas. Depois tem aquela referência aos inimigos clássicos dos Vingadores. Eles falaram a respeito dos androides. Sim, dos androides, dos aliens e dos magos. E o Sam chama como os três grandes. Exato. Mas o Buck não acredita que isso exista. E quando se fala de androide, a gente está falando de quem mesmo? Do Ultron. Exatamente. Quando fala de aliens, de quem nós estamos falando? Do Thanos, claro. E quando fala dos magos? O Doutor Estranho. E a gente pode incluir nessa lista também o Loki, que foi o primeiro inimigo enfrentado pelos Vingadores. É verdade. Próximo personagem a ser introduzido nesta série, Karli Morgenthau. Quem é essa moça? Ela é a Apátrida, mas nos quadrinhos é totalmente diferente, não é? Exato, nos quadrinhos é o Apátrida, que ele é filho de um embaixador suíço, e ele perdeu o pai de uma forma trágica, e ele começou a dedicar a sua vida a aprender artes marciais e combater aquilo que ele considerava o inimigo invisível, que era exatamente o patriotismo. Nas suas palavras, o patriotismo é a opressão do governo sobre as pessoas. É. A diferença entre os dois é que ele não tem poder nenhum. Exato, nos quadrinhos é uma pessoa comum. E no caso dela, ela é uma super soldado. Um super soldado que está integrando um grupo de 8, né? E ela é a líder deles, né? Exatamente, 8 notáveis ali. Agora uma preocupação, a gente vê naquele embate em cima dos dois caminhões que foi uma luta frenética, né? Nossa. Foi uma luta muito bacana. Se vocês queriam ação, nessa cena foi sensacional. E ali fez uma referência à carga que eles estavam deslocando, que era um contrabando de vacinas. É. Agora só nos resta saber se ao longo da série, se eles estavam
contrabandeando vacina mesmo. Eu acredito que não. Deve ser possivelmente o soro do super soldado, né? Nós temos 8 super soldados, de repente eles querem criar um grande grupo. Exatamente, mesmo porque eles acreditam que o mundo antes do blip era muito melhor. Eles querem abrir as fronteiras, porque eles acreditam que antes do blip, o mundo era muito melhor. Eu preciso falar um pouco sobre a Pátria dos Quadrinhos, que ele já foi aliado inclusive do Caveira Vermelha. Ele formou um grupo chamado Ultimato, que era exatamente para combater o nacionalismo. O Apátrida dos Quadrinhos já enfrentou mutantes como Cable, Dominó e Deadpool. Ou seja, de uma forma sutil, de uma forma lenta, a Marvel está trazendo os mutantes para as suas telas. Os mutantes que ficaram lá na Fox, devagarzinho está chegando para a gente. Então você que queria ver o Wolverine, queria ver os X-Men, tem um pouquinho mais de paciência porque nós vamos ver sim. É verdade. De uma forma melhorada. Próximo personagem a ser introduzido na série do Falcão e Soldado Invernal. Elijah Bradley, ali em Maryland. Quem é esse rapaz? Ele é o Patriota. Então a Marvel, além de estar introduzindo os vilões bem sutilmente, que já enfrentaram alguns mutantes, ele também está trazendo a nova formação dos Jovens Vingadores, que é uma coisa que a gente não acreditava, né? Exatamente, isso é tão real que se você for puxar WandaVision, nós já tivemos ali a presença do Wiccan, do Celery, que são os filhos da Wanda. E agora, nesse episódio 2 do Falcão e Soldado Invernal, eles estão trazendo ali pra gente o Patriota. Ou seja, vai ter Jovens Vingadores. Isso daí é mais do que certo. E por falar em Elijah Bradley, tem o avô dele, que é o Isaiah Bradley. Quem é Isaiah Bradley mesmo? Ele é o Capitão América negro. Dos anos 50. Exatamente. Ele foi o que ficou no lugar do Steven, quando ele desapareceu, né? Quando ele foi congelado. E é engraçado que quando o Soldado Invernal bate ali na porta dele, o Neto olha e fala assim, não tem ninguém aqui com esse nome, mas depois que ele cita, fala do homem lá da Coreia, do bar da Coreia, que ele vai lembrar quem é. E aí então quando eles começam a conversar, fala assim, você lembra que eu arranquei o seu braço? Eu queria ver se brotou outro. Quer dizer, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, eu achando que só o Homem de Ferro que derreteu o braço do Soldado Invernal ali na Guerra Civil. E agora vem o Isaiah falar, eu arranquei o teu braço na mão. É verdade. E aí ele falou, eu tô na dúvida, eu só deixei você entrar pra isso. Eu queria saber se você tinha o braço de volta ou se você tinha vindo aqui pra mim. Para quem não conhece o Isaiah Bradley dos quadrinhos, o Capitão América Afro, basta dizer que ele é fruto de experimentos científicos numa cooperação entre cientistas alemães, britânicos e americanos. Sim. Só que era um soro similar ao do super soldado, que teve algumas complicações para ele, mais adiante. Ele lutou na guerra contra a Hydra, conforme as palavras do próprio Bucky, ele foi o terror para a Hydra naquela época, mas ele foi capturado, levado na presença do Führer e depois ele foi colocado como prisioneiro de guerra. E ele passou por diversos experimentos na tentativa de eles replicarem um soro que estava no sangue dele. É verdade. Porém, sem sucesso. Inclusive o Hitler quis dissecá-lo para descobrir como funcionava esse super soro. E de acordo com os quadrinhos, ele só escapou com vida porque ele foi salvo por insurgentes alemães. Lembrando que o Isaiah ele é reverenciado nos quadrinhos pelo Pantera Negra, pela Mônica Rambeau, ele é reverenciado pela Tempestade, reverenciado inclusive pelo Luke Cage e pelo próprio Falcão. Ele é tido como um exemplo de super-herói afro nos quadrinhos. É uma pena que no decorrer do tempo, o soro do super soldado desenvolveu nele efeitos colaterais e ele teve sequelas semelhantes ao mal de Alzheimer. Então tá aí a Marvel inclusive resgatando heróis importantíssimos. E ficou bem claro que o Soldado Invernal tinha escondido isso, porque quando eles saem da casa do Elijah, o Falcão interroga o Bucky. Como você não tinha me falado sobre ele? E aí ele perguntou se o Steven sabia sobre a existência dele e o Bucky falou que não. E é interessante que não é qualquer um que consegue cravar uma marmita na parede. Sim, é verdade. O homem, como diz o Peter, é casca grossa. É verdade. E outra cena que ficou marcante foi justamente enquanto eles estavam discutindo sobre isso, a polícia chega,
Quer dizer, viu um negro brigando com um branco e a polícia já foi para cima do Falcão. Black Lives Matter, né? Quer dizer, uma referência também ao que aconteceu no ano passado. A diretora resolveu beber dessa fonte. Até agora já tocou em 3 temas sociais. No episódio 1, ela falou das dificuldades financeiras que as pessoas tiveram antes do blip, com o desaparecimento das pessoas, daqueles que eram provedores dentro do lar. Então tudo isso acabou contribuindo para a falência de algumas famílias, como aconteceu com a irmã do Sam. E agora no episódio 2 ela aborda a questão da vacina e também do racismo. É verdade. Avançando um pouquinho nesse mesmo episódio, os apátridas chegaram na Eslováquia, onde eles tinham uma célula por lá. E lá nós entendemos que eles estão sendo perseguidos por capangas do Mercador do Poder. Aqui uma outra referência a um personagem da Marvel muito importante. Nos quadrinhos, ele é um super vilão e ele tenta transformar pessoas comuns em super soldados. E logo após a fuga dos apátridas, há uma divergência no grupo dos heróis. De um lado, Falcão e Soldado Invernal, e do outro lado, Estrela Negra e Capitão não estão falando a mesma língua. Essa divergência foi tão grande que o Capitão virou para eles e falou que não gostaria de vê-los nunca mais. Pois é, o que resta é cada um agora fazer o seu próprio caminho, com a intenção de tentar alcançar os terroristas. 8 super soldados. E agora então o Buck ele dá uma ideia que eu acho que vai dar muito ruim. Com certeza. Qual foi a ideia mesmo? Ele queria que eles fossem atrás do Zemo. Que estava preso, né? Exatamente. Agora, algumas implicações com relação a essa ideia. Se você percebeu, o Buck está nerfado demais nessa série. Muito. Tudo bem, você está enfrentando um grupo de superpoderosos, mas não é mais o mesmo Buck. E ele tem alguns pesadelos com o passado dele, quando ele ainda era controlado pela Hydra. Então agora junte comigo as peças. Você sonha que é controlado pela Hydra, você não tem a mesma capacidade que foi apresentada ao longo do universo da Marvel, e agora você vai procurar o cara que mexe na sua cabeça. Isso não vai dar certo. Então a probabilidade do Buck perder o controle e ter a sua programação reativada em sua mente, ela é muito grande. Mas isso a série vai nos responder ao longo do tempo. Caso você tenha gostado desse vídeo, você pode deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família nerd. Você colocaria mais o que nessa análise que nós fizemos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Nós teremos o maior prazer em responder a vocês. Então não se esqueça, deixe seu like do amor. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. É isso aí. Maravilha. Obrigado então mais uma vez. Até a próxima. Beijo. Um grande abraço. Fui.